Nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de Esther, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 ao 18. E eu quero fazer um breve resumo, né, sobre a vida de Esther. Bem resumido mesmo. Quem era Esther? Esther era a Hadassa, judia. E por que mudou o nome? Porque ela foi exilada e ela não podia estar com aquele nome, senão ela ia, né? As pessoas iam descobrir. Então, mudaram o nome dela para Esther. Ela era órfã, pai e mãe morreram, e um primo cuidou dela. E ela foi para a Pérsia, na cidade de Suzã. E lá tinha um rei Xerxes, casado com a rainha Vasti. Essa rainha era muito bela. E ela participava de uma festa com as mulheres. E o rei Xerxes com os homens. Olha aí. A festa durava 180 dias, 6 meses e 1 semana. E eles bebiam muito. E um dia o rei mandou chamar Vasti. Ela era muito bela para ele exibi-la, né? Para os convidados dele, os homens. E a rainha Vasti disse: não irei. Foi rebelde. A rainha Vasti achou que ela ia abrir aí o caminho para o feminismo, que só foi acontecer 25 séculos depois, né? E com essa atitude de insubmissão, colocou o rei numa saia justa. Aí ele tinha, né, os conselheiros do rei. E ele falou assim: ela não ofendeu somente você, rei. Ela ofendeu um povo, uma nação. Todas as mulheres agora não vão obedecer os seus. Ela precisa de uma correção severa. Qual foi? O rei Xerxes falou assim: está banida, né? Então Vasti saiu, não era mais rainha. Mas o rei ia ficar sozinho, sem esposa. Aí o que ele fez? Baixou um decreto. Claro que ele teve os conselheiros antes, mas a atitude dele: baixa um decreto. Qual era esse decreto? Pegar todas as mulheres virgens das províncias, né? 127 províncias, ele era rei. E vinha para o seu harém. E dentre dessas virgens, ele ia escolher a sua esposa. Aqui iria ocupar o lugar de Vasti. E a Esther, que foi cuidada por um primo, Mardoqueu. Ele trabalhava lá no palácio do rei Xerxes e ficou sabendo disso. O que ele fez? Esther, vai lá. Ela tinha entre 16 e 17 anos. Muito bonita, muito linda. E Mardoqueu falou assim para Hegai. Hegai, ele era aquela pessoa que cuidava do harém do rei, né? E aí Mardoqueu conversou com ele e falou assim: ó, cuide de Esther. E Hegai, ele se encantou
com Esther, porque ela era uma mulher especial. Ela era educada, linda, mansa, e ela teve o favor de Hegai. Hegai já colocou ela num lugar melhor, lá no palácio, né? E elas tinham que ter um preparo de um ano. Um ano essas virgens tinham que se preparar. E era banhos de óleos de mirra, cosméticos, então tava assim, belezando, cuidando, que nem hoje, né? Eu tive que pintar os cabelos, a Esther era, a Esther era nova, né? Novinha, mas ó, pele maravilhosa, macia, cheirosa, né? Óleo de mirra. E um ano, aquele perfume estava assim, ó, em todo o seu corpo, né? E ela se apresentou ao rei. Voltando aí na história, essas mulheres, essas virgens, elas fariam parte do harém do rei, tá? Só que uma única mulher seria escolhida para ser a nova rainha. E essa mulher foi escolhida pelo rei Xerxes e foi a rainha Esther. Essa mulher, ela foi escolhida, ela era muito bonita, tinha tudo isso, só que ela tinha um Deus que tinha um propósito na vida dela, né? Ela salvou o povo, porque assim que Esther entra e toma posse, é rainha, vem uma grande perseguição no povo hebreu, o povo de Deus. Amã conspirava contra o povo de Deus. Ele falava para o rei Xerxes que era um povo perigoso. E o rei concordou. Quando Mardoqueu ficou sabendo disso, ele se vestiu de panos de saco e mandou avisar a rainha Esther que iam exterminar com o povo dela e com ela, porque, né, ela era judia. E ele falou: você precisa intervir junto ao rei. Era uma menina. Ela sentiu medo? Com certeza. Foi difícil? Com certeza. Mas ela foi sábia. Ela falou para o Mardoqueu para ele tirar aquelas vestes de saco, se vestir normalmente, pedir para o povo orar. Olha que sabedoria. Ela sabia que ela precisava de um favor, ela precisava de ajuda. E o povo dela se colocou a orar, a interceder pela vida dela, porque ela tinha que fazer. Era ela que tinha que chegar ao rei, porque ninguém poderia chegar ao rei. Agora ela sim, era a rainha. Mas foi fácil? Não foi fácil. Como não é também para nós. Muitas situações que temos que enfrentar. É difícil, é difícil. Eu estou passando aí um momento difícil, né? Todas sabem aí da minha cirurgia. Mas tem o preparo. Esther estava preparada. Ela poderia falar: ah, não, eu tô aqui, eu tô rainha, eu tô aqui no palácio, eu tô aqui para dentro das muralhas. Deixa esse povo aí, né? Eu não vou, não, eu já tô bem aqui, eu sou rainha. Esther fez isso? Não, ela não fez isso. Ela foi até o rei e falou com ele. Interviu pelo povo dela, pela vida dela e por ela. E o rei Xerxes determinou que o povo hebreu não seria exterminado. Era um povo
que o decreto que Amã queria era que fosse exterminado o povo judeu, o povo hebreu, né? O povo de Deus. E com a atitude de uma única mulher que se posicionou, que trouxe essa libertação para uma nação. Olha que coisa linda. Eu tô toda arrepiada. E Deus fez isso com a vida de Esther. Uma mulher obediente, uma mulher que aprendeu com Mordecai os valores de Deus do povo judeu, né? Uma mulher que sabia onde ela estava e quem era o Deus que ela servia. Então ela tinha essa consciência, ela tinha essa gratidão por Deus, por Mordecai ter cuidado dela e ensinado esses princípios. E ela sabia que ela precisava ser coberta espiritualmente, sabe? O que nós fazemos aqui na reunião de oração, que um cobre o outro, você coloca o seu pedido. Então ela fez isso, ela pediu para aquele povo, aquelas mulheres, aqueles homens, porque eram todos, até os animais, né? Jejuaram e oraram. E Deus trouxe esse favor para Esther. Mas por que Deus escolheu Esther? Uma mulher obediente, né? Uma mulher que confiava no povo dela, no poder da oração, né? Da intercessão. E ela foi, falou e recebeu o favor de Deus. Por quê? Porque ela estava no lugar certo, na hora certa, com o motivo certo. Então, quando você está cumprindo aquilo que Deus chamou para você fazer, muitas vezes não é o mesmo chamado que Deus tinha com a rainha Esther, mas Ele tem com a sua vida. Algo que só você pode fazer. Algo que Deus deu para você. O ministério que Deus deu para você. A unção, a sabedoria é seu, é sua responsabilidade. E assim como a rainha Esther, ela não fugiu da responsabilidade dela. Mesmo com medo, vamos lá. Mesmo com a incerteza, ela podia ter perdido a vida dela quando ela foi falar com o rei Xerxes. Ela não sabia o que ia acontecer, né? Se ele ia ser a favor do que ela estava pedindo para ele. E nós podemos, sim, mudar família. Eu, com uma atitude, mudei a história da minha família. Nós não éramos cristãos e eu tinha dificuldade na educação dos meus filhos. Por quê? Eu tinha um casamento feliz. Sempre eu e o Wagner, não tinha problema, nunca tive. Mas educar filhos, que difícil. E um dia eu fiz essa oração: Senhor, me ajuda, me manda ajuda. E o Senhor fez. E eu procurei uma igreja, né? A IEFA. E ali começou a minha caminhada com Deus. E eu vi Deus mudar a história da minha vida, do meu esposo, dos meus filhos e vejo dos meus netos. Então, uma mulher pode mudar a história, uma atitude sua, um posicionamento, sabe? Que é o nosso tema, se posicionar como mulher de Deus mesmo, como não, eu vou fazer, sabe? Eu vou estar nas vigílias, eu vou estar nos cultos, porque você precisa ter as rédeas da sua vida nas suas mãos, né? Muitas vezes não chega a ser como Rainha Esther, salvar uma nação, mas você pode levar esse amor de Deus, né?
esse sacrifício que Jesus fez na cruz para salvação de muitas vidas, para aquelas pessoas que estão carentes de Deus, que não conhecem. E aí você levar essa palavra, sabe? Ser instrumento de Deus, como foi no caso da Rainha Esther. Então, que possamos ter essa intimidade com Deus. Senhor, eu estou no lugar certo? Eu estou fazendo aquilo que o Senhor tem para a minha vida? O Senhor se agrada da minha vida? Eu estou fazendo certo? Eu estou crescendo diante de Ti? Eu consigo ver as minhas orações sendo respondidas? Né? Nós aqui, a gente, estamos felizes. Por quê? Oramos por muito tempo pela nossa igreja. E podemos ver os milagres, as maravilhas que o Senhor está fazendo. Então, é real, né? Não é uma coisa que aconteceu lá atrás. É uma coisa que aconteceu lá, sim, com a Rainha Esther, porque é uma história real, e acontece hoje aqui em São Bernardo, né? A gente vê ministérios, trabalhos, a igreja em movimento, crescendo, animada, feliz. Por quê? Porque muitas pessoas estão no lugar certo. As pessoas que Deus capacitou, que levantou, está em cada ministério, está tudo certinho, está tudo no lugar certo. Por isso que flui, por isso que cresce, por isso que acontece. E você vê as coisas sendo realizadas, né? Eu não estou falando de algo que a gente não viveu, que a gente não passou, que a gente não experimentou, né? Estou falando de algo real para nós aqui. E eu sei que nessa noite, Deus está restaurando vidas, restaurando chamados, restaurando propósitos, sabe? Porque o Senhor, tudo que Ele planejou para a nossa vida vai se realizar. Ele vai fazer. Porque Deus, Ele é atemporal, Ele não está preso no tempo, né? Então, Ele vai fazer. Então, que nós possamos confiar ao Senhor as nossas inseguranças, os nossos medos, né? As nossas dificuldades que temos, cada uma numa área, mas temos, né? E que possamos ser amigas, ser ouvintes, ter aquela pessoa que vai fazer a outra crescer. Ser aquela pessoa que ministra no coração com amor. Porque o amor é um dom supremo, está na palavra do Senhor. E é Ele que faz todas as coisas. Quando você ama a sua família, você passa por várias situações, mas é por amor. Quando você ama a sua igreja, você passa por várias situações, mas por amor. Porque o Senhor fez tudo isso por nós, por amor. Ele cumpriu o plano que Deus tinha para a vida dele. E hoje nós temos esse acesso de orar, de ligar aqui na terra, ligar no céu, né? E clamar e saber que o nosso Deus está vivo, que Ele ouve, que Ele faz, que Ele realiza, né? Quantos testemunhos a gente vê aí ao longo da nossa caminhada cristã. Então, a mensagem de hoje é essa, irmãos, que possamos ser como Esther, obedientes, mulheres que oram, que buscam em Deus, que buscam no Espírito Santo direção, mulheres posicionadas, mulheres que têm ministérios grandes, ministérios de palavra, né? A gente sabe que Deus está levantando aí pastoras, que o Senhor possa usar cada mulher, que a mulher é sensível,
A mulher tem essa sensibilidade de ver o outro e olhar e falar, nossa, olha, hoje ela estava triste. Só do olhar. Eu vi uma situação da Ju um dia, eu falei, meu Deus, ela precisa de ajuda, né? E aí eu compartilhei com uma irmã e sei que Deus, na minha oração, falei, Senhor, ajuda, porque eu não posso. Mas ajuda, ela precisa, ela está precisando. Então você ter esse olhar, olha, aquela irmãzinha ali estava triste, né? Não vou falar nomes aqui, mas você ter essa sensibilidade de você sentir a necessidade do outro, como Esther teve, a sensibilidade de salvar a nação do povo hebreu, do povo de Deus. Então, ela fez algo grande, mas se você conseguir ajudar uma irmã na igreja, na necessidade dela, você está fazendo, para Deus, é o mesmo galardão. Então, era isso que eu queria trazer essa noite para vocês. Que vocês tenham isso como meta de vida. Vou cuidar de mim, eu tenho que ter um preparo, né? E que eu, preparada, eu vou cumprir o que Deus tem para que eu faça, para que eu cumpra. Amém? Glória a Deus. Vou orar. Pai querido, Pai amado, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Pai. Derrama, Senhor, uma nova unção sobre nós, Senhor. Entendamos, Pai, que precisamos nos preparar como fez a Rainha Esther, Jesus. Que possamos ser instrumentos seus para abençoar muitas vidas, para salvar lares, Pai, salvar cidades, mudar nação. Em nome de Jesus, Senhor, que possamos ser enviadas a fazer, Senhor, a tudo aquilo que o Senhor tem preparado para a nossa vida, para a nossa igreja, Senhor. Que possamos receber do alto, Pai, influência, sensibilidade, força, graça, sabedoria, amor, Jesus. Derrama, Senhor, esses dons para nós. Que sejamos, Senhor, pessoas a influenciar famílias, Pai. Nós levantamos essa bandeira como igreja, somos igreja cristã da família. Que o Senhor possa estar, Senhor, nos enviando famílias para serem tratadas, curadas, Jesus. Estamos prontas, Pai. Tem um exército, Senhor, de mulheres da ICF São Bernardo, Senhor, preparadas, porque o Senhor preparou para acolher, para aconselhar, Senhor. Oh, Jesus, o Senhor não precisou de um exército, Pai, para salvar uma nação. O Senhor precisou de uma única mulher, Senhor, para realizar uma grande missão de salvar o teu povo, Jesus. Que o Senhor possa libertar aqueles que estão cativos, que o Senhor possa apresentar, Jesus, liberdade. E essa liberdade, Jesus, só vem através de Ti, só vem através do Seu único Filho. Porque o Senhor Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que possamos ser mulheres que levem o ID, mulheres, Senhor, que falem do Teu Evangelho, que falem do Teu amor, da Tua obra de amor, Jesus. Que o Senhor fez tudo por amor e que possamos, Senhor, amar os nossos irmãos, amar a nossa igreja, amar, Senhor, aqueles que precisam, os mais necessitados, os enfermos, que possamos ser intercessoras, que possamos ser mulheres de oração, mulheres que dobram os seus joelhos, mães
de joelhos dobrados, filhos de pé. Que o Senhor possa abençoar, Senhor, cada mãe neste domingo. Que o Senhor possa gerar filhos para a tua glória. Que o Senhor possa estar abençoando cada mulher, Senhor, nesta noite. Em especial aquelas, Senhor, que são mães e aquelas que o Senhor vai gerar filhos delas e filhos espirituais. Não é porque você já passou o tempo de gerar que Deus não quer que você seja mãe de filhos espirituais, filhos que o Senhor vai enviar para você ministrar, para você cuidar. Oh, Jesus, faça a tua obra, Jesus. Eis-nos aqui, eis um exército de mulheres, Senhor, prontas, Senhor, para te obedecer. Em nome de Jesus. Amém.